Olá pessoal, estamos na parte 12 do nosso estudo do livro Nosso Lar, a minha edição mais antiga, gente. E nós já estamos no capítulo 27, que é intitulado O Trabalho Enfim. André Luiz vai conhecer as câmaras de retificação, acompanhando ali o amigo Tobias. E ele entra, então, vai descendo a escada, vocês se lembram? E lá embaixo ele encontra as câmaras de retificação, que ele descreve para a gente com muito espanto. Ele fala que até precisou de fazer uma oração para que ele não desfalecesse. Eram fileiras de câmaras e nessas câmaras haviam vários leitos com pessoas que praticamente pareciam múmias ali deitadas. Gente muito agitada, às vezes gritando, e um cheiro muito intenso naquele ambiente, que depois ele ficou sabendo que era o resultado das emanações mentais daqueles espíritos que ali se encontravam, gente. Vocês já pensaram que espírito tem cheiro? E pior ainda, pensamento tem cheiro. Pensamento ainda é matéria. Depois, nas obras mais para frente de André Luiz, quando ele vai explicar para a gente sobre o pensamento, ele fala que ainda é uma forma de matéria. E como ali os pensamentos eram muito densos, essa matéria é muito densa e ele conseguia inclusive sentir o cheiro. Mas voltando aqui a André Luiz entrando nas câmaras, logo que Tobias chega, ele percebe que tem poucos auxiliares ali e a enfermeira, uma velhinha, descreve André Luiz, diz que eles foram chamados a ajudar os samaritanos. Vocês se lembram lá do início? Quando André Luiz foi resgatado, foi pelos samaritanos, que é uma equipe do Nosso Lar que trabalha no umbral denso fazendo esses resgates, e eles precisaram de ajuda e pegaram os auxiliares ali das câmaras. E logo um senhor começa a gritar muito agitado. E aí Tobias pergunta lá para a senhorinha, mas por que ele está tão agitado? E olha só que interessante, gente. A enfermeira lhe diz que ele havia conseguido se soltar do leito e saído correndo. Tiveram que agarrar o pobre e botar lá de volta no leito. E ela inclusive tirou as forças dele para que ele não pudesse mais se levantar. Como assim tirou as forças dele? Magneticamente, gente, os espíritos conseguem aumentar a energia uns dos outros por meio do passe, mas também o passe pode retirar energias se você souber como fazer isso. E no caso, foi em benefício daquele espírito, tá, gente? Ele precisava ficar deitado quietinho, porque senão ele poderia até se machucar ou machucar alguém. É o que a gente faz às vezes na enfermaria psiquiátrica, né? O paciente está muito agitado, muito agressivo, às vezes precisa ser contido, precisa ser medicado para ele não se machucar, não machucar a equipe ou outras pessoas. E por que será que ele piorou, gente? Ele piorou porque a família dele, que estava aqui na Terra, ficava chamando o nome dele. Fulano, que saudade de você, queria tanto que vocês estivessem aqui. Pois é, isso o desequilibrava lá em Nosso Lar, porque ele sentia as energias, ele ouvia os pensamentos dos familiares e ele não tinha o menor equilíbrio para conseguir ajudá-lo, gente. É por isso que quando um parente, um amigo nosso desencarna, a gente não deve ficar chamando, porque a gente não sabe se eles têm condições de nos ajudar. E mesmo que eles tenham, a gente ainda não deve chamar, porque nós agora temos a nossa vida aqui e ele tem que seguir o caminho dele lá, que nem sempre vai ser ficar aqui pagiando na gente, né? E por isso a gente precisa prestar atenção nesse detalhe. E se sentirmos saudade, é claro que saudade a gente sente, e a saudade ela é muito bem-vinda, porque a gente pensa com carinho na outra pessoa e não chamando, não com desespero, né? São coisas bem diferentes. Quando a minha avó desencarnou, eu lembrava muito dela, tal, e toda vez que eu lembrava, eu imaginava então que ela recebia uma rosa muito bonita, onde quer que ela estivesse, metalizava aquela rosa, e
Sabe que eu descobri depois, numa comunicação dela, que ela recebia a rosa, gente. Olha que legal. Eu conseguia, com meu pensamento, materializar a rosa lá onde ela estava e isso a deixava muito feliz. Olha que coisa interessante, que coisa boa, não é? Bem diferente da gente ficar pensando com raiva e com desespero. E olha só aqui o que o Tobias fala para Narcisa. Olha aqui eu dando spoiler do nome da enfermeira, gente. Ele fala para ela que a família dele na Terra, então, precisa ter a sua cota de preocupações aumentada. Ou seja, essa família aí está precisando trabalhar, fazer muita coisa para que não fique pensando, então, em quem se foi e atrapalhe o fulano lá a se reequilibrar. Continuando aqui, é interessante ele falar para André Luiz sobre esse amigo aí, Ribeiro, que estava ainda preso nessas ilusões da matéria, porque André Luiz fica surpreso e questiona, e ele vai receber então essa resposta de que ele conseguia ser atingido aí pelos familiares, pelos pensamentos dele, porque também as suas vibrações não estavam em equilíbrio. Mas eu já vi outros romances espíritas, gente, falando que mesmo fulano lá em equilíbrio do outro lado acabava se desequilibrando. Pensem vocês aqui comigo. Se você ficasse toda hora ligando para alguém aí que você tem algum problema, manda lá no WhatsApp, fulano, resolve não sei o que para mim, fulano, olha o que aconteceu aqui, fulano, hoje eu almocei isso, fulano, hoje eu jantei aquilo, fulano, né? Imagina o coitado do fulano, não consegue viver a vida dele, tem que viver a sua, né? E mesmo então que nós estejamos em equilíbrio, não é legal ficar chamando toda hora, né? Uma outra coisa que é interessante da gente falar, que essa é a ala masculina, então ali só tinham homens. Depois, mais para frente no livro, ele vai visitar também a ala feminina, mas ele começa por ali. E Tobias fala para André que ali ele não deveria ver só sofrimento, só desespero, que ele se recordasse que apesar de toda aquela coisa ali que ele precisou até orar para se reequilibrar, olha que dica, hein, gente? Se reequilibrar por meio da prece. Mas que aqueles espíritos ali se encontravam já em tratamento, já tinham medicação, já tinham suporte de enfermagem e estavam longe dos perigos do umbral, porque a gente sabe que o umbral, além de ser um local em que as pessoas estão ali em sofrimento, também tem muita gente que está ali querendo prejudicar, drenar as energias daqueles espíritos, e a gente sabe até de espíritos que são colocados em local ainda de mais sofrimento, são capturados. Eles estavam ali, portanto, já numa posição privilegiada, apesar de todas as dores, estavam sendo tratados e auxiliados. Tobias fala para a gente também que essas pessoas eram contrabandistas da vida espiritual. Olha que termo interessante, porque ele fala que essas pessoas achavam que eles teriam o mesmo poder, a mesma sensualidade, o mesmo dinheiro que eles tinham aqui na Terra, lá do outro lado, sem que eles tivessem cultivado nada da espiritualidade. Eles não se preocuparam em cuidar da sua parte emocional, da sua ligação com Deus, com o próximo, mas somente consigo mesmos. E, naturalmente, o tesouro do homem está onde está o seu coração. E o coração deles estava nas questões materiais. Portanto, eles não teriam como estar em melhores condições até que se reequilibrassem, vissem uma nova realidade. Olha a frase que ele usa, gente. Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Olha que frase para a gente pensar aí no que nós estamos fazendo com as nossas sensações físicas. Então é proibido ter qualquer prazer físico. Não é isso, gente. A gente pode apreciar um bom alimento, até nas questões sexuais, não é nenhum pecado, tá? O espiritismo não acredita nisso.
O problema é o abuso, é você só fazer isso na sua vida e deixar de praticar a parte espiritual. Nós somos matérias também. E é claro que nós podemos ter os gozos da matéria, mas não passando por cima do outro, não abusando desse benefício que nós temos de estar aqui encarnados. E eles continuam então falando dessa questão até que eles entram numa outra sala. E nessa sala haviam 32 homens e já numa situação bem ruim. André Luiz fala pra gente que realmente ali a coisa era mais pesada e a face, assim, o rosto daquelas pessoas assustaram um pouco André. E Tobias começa o seu tratamento, fazendo passes e limpando aquelas energias, e conforme ele vai fazendo isso, eles começam a expelir pela boca um fluido, uma gosma preta, e Tobias fala para André que aquilo são fluidos venenosos, e a enfermeira começa então a limpar aquilo, e só que ela não estava dando conta porque era tanto vômito, né? E André então já meio que ali no reflexo pega os apetrechos de limpeza e começa a ajudar a enfermeira. E aí ele encontra então finalmente o seu local de trabalho e o grande e vaidoso médico retoma a sua vida limpando vômitos no além. Olha só, gente, que lição de humildade e que diferença daquele André Luiz do início, né? Que buscava um trabalho, mas ele queria ser doutor, não era assim que ele conversou lá no começo com o ministro Clarencio? Agora já com uma vibração diferente, ele começa na enfermagem rudimentar, como ele chama. Aquele início básico, né? De realmente cuidar do outro, de começar lá por baixo. Muita gente aí já quer trabalhar no melhor dos empregos, né? Não vou trabalhar para ganhar R$ 500, não, que isso? Salário mínimo, eu mereço mais. Eu também acho que você merece mais e que você deve almejar por mais. Mas a gente começa no básico, né? Lá embaixo, para depois crescer e conseguir coisas melhores. E ele continua agora, gente, no capítulo 28, e logo após encerrar a prece do crepúsculo, lembra que no nosso lar tem prece todo o crepúsculo? A caravana que estava lá dos samaritanos no umbral entrava em contato com eles. André ficou sabendo que de horas em horas determinadas, essa caravana entrava em contato para dar notícias. E aí, logo após a prece do crepúsculo, eles avisam que vão chegar com vários indivíduos para serem acomodados ali nas câmaras de retificação. E Tobias fala, mas gente, nós não temos nem pessoal para receber. Lembra que os auxiliares tinham ido ajudar os samaritanos e iam chegar cansados e não tinha nem mesmo os leitos, ia ter que reorganizar tudo. E André então se oferece até mesmo para passar a noite, porque afinal de contas outros não faziam igual. Então eles tinham a norma de a pessoa só trabalhar 12 horas, mas ali eram circunstâncias especiais e André permaneceria durante a noite. Mas Tobias não. Tobias já tinha outros compromissos e precisava partir. André fica então ali com a enfermagem e ele fala pra gente que vai organizando diversos leitos, as roupas, as medicações, e isso é pra gente imaginar que apesar deles estarem no plano espiritual, eles precisavam de roupas ali para aquelas pessoas, eles provavelmente necessitariam de um banho, de medicações, ele precisou organizar braçalmente os leitos. Aqueles espíritos estavam sendo carregados em macas, em veículos para chegarem até ali. Se vocês se lembrarem, André Luiz lá nos primeiros capítulos é carregado também por uma maca, lembra? Pegaram um lençol, estenderam e fizeram uma maca ali e puxaram ele, porque esses espíritos ainda são matéria, eles ainda são muito densos. Se o pensamento deles, gente, dá para sentir o cheiro, imagine o quanto que eles são quase que físicos, né? Claro que nós aqui não vamos conseguir tocá-los nem vê-los, mas
Para André Luiz, para o corpo espiritual de André Luiz, eles eram matéria e precisariam de todo esse trabalho material ali de organização. E André Luiz fala pra gente, inclusive, que ele ficou cansado fisicamente, mas que emocionalmente ele estava muito feliz, muito satisfeito de recomeçar ali um trabalho e estar se sentindo útil. Afinal, ele precisava recuperar o tempo perdido, né? E aí ele começa então a conversar com o pessoal e ele vai bater um papo com a Narcisa. E aí, Narcisa, você está há muito tempo por aqui? E ela responde que ela precisava então de um endosso muito sério. Já tinha algum tempo que ela estava ali, mas ela havia prometido para a ministra veneranda um trabalho de 10 anos naquelas câmaras para que ela pudesse se reencontrar com alguns espíritos aos quais ela devia e precisava de uma reconciliação. Olha aí, gente, 10 anos de trabalho para que ela se modificasse, se tornasse uma pessoa diferente, mais humilde e se preparasse para reencontrar com aqueles espíritos em melhor situação. 10 anos de preparo, gente, para conseguir se reencontrar, para tentar se reconciliar. Por isso que Jesus falava para a gente: reconcilia-te com o teu adversário enquanto ele se encontra no seu caminho. E a gente não faz isso, mas depois eu faço. Espírito, então, na próxima encarnação eu resolvo. Olha aí, você desencarna, precisa trabalhar não sei quantos anos para conseguir simplesmente poder se aproximar desses indivíduos que te prejudicaram ou que você prejudicou. Bem complicado, né? Melhor fazer o trabalho agora, tudo que a gente puder e tentar errar o menos possível. E depois a gente continua e aí eu vou contar para vocês como que será o resgate aí de André Luiz, desses espíritos que vão chegar pelo umbral já já.